Bom dia para todos, meus amores, chegando aqui para a gente iniciar um conteúdo incrível, que eu fiquei super empolgada para falar com vocês aqui sobre esse assunto. E eu precisava, lógico, fixar aqui o comentário, né, de que a nossa aula de hoje é sobre a Páscoa cristã. Recebi essa semana muitas perguntas, pessoas tirando dúvidas sobre a composição da mesa da Páscoa cristã. Outras pedindo realmente inspirações. E para que eu não fizesse muitas mesas, mostrando várias mesas anteriores que eu fiz, com toda a simbologia desse momento, eu resolvi então trazer essa aula aqui ao vivo com vocês. Vou deixar salva lá no meu canal do YouTube, para que a gente possa realmente ter muitas ideias. Então eu trouxe aqui várias mesas para a gente compor essa data tão importante, com muito significado, porque mesa posta, receber nossos amigos, nossos familiares, nada mais é do que a gente colocar propósito nesse momento, a gente colocar intencionalidade. Toda mesa, por mais simples que ela seja, a nossa mesa do dia a dia, ela tem um significado. Se você escolhe a cor, quando a gente está ali, eu tenho aqui na minha cozinha os jogos americanos que eu uso na minha rotina. Vários modelos de 2, de 4, que só somos eu e Ricardo aqui em casa no dia a dia. Então, na hora que eu vou ali selecionar esse jogo americano que eu quero usar para o meu almoço de hoje, na hora que eu bato o olho, foi por um motivo. Algo tinha naquela estampa, naquela cor que me cativou. E eu disse, eu vou usar essa roupa de mesa. Assim é com o prato, é com o garfo, é com o copo, é com qualquer item da mesa posta, que você bate o olho e você diz, hoje eu quero usar esse item. Então, tua mesa, ela tem um propósito, ela tem um significado. Você quer que a pessoa, quando chegue, ela sinta essa vibração. E quando nós temos datas temáticas, sempre existe um porquê. Tudo tem um porquê na vida. E por que na Sexta-feira Santa, na Sexta-feira da Paixão, a gente não levar esse momento à mesa? Então, a gente consegue, é uma das mesas, meninas, mais simples que nós temos em decoração, porque são todos os itens que nós temos. E se nós não temos, a gente consegue na vendinha, no mercadinho, no supermercado. Então, a gente consegue colocar com um jeitinho, com um carinho, montar uma decoração, independente de quantas pessoas você vai receber, independente do serviço que você vai optar, se vai ser todo mundo sentado com as travessas na mesa, consegue sim colocar pequenos pontos de decoração entre uma travessa e outra, decorar as comidas com os elementos. E que elemento é esse que a gente vai trazer na nossa decoração? Antes de entrar, aprofundar aqui com as imagens para vocês se inspirarem, né, eu quero saber, coloca aqui nos comentários, bom dia a todas que estão entrando, sejam muito bem-vindas. Adri, beijo para você, amiga, acabei de ver a mensagem que você mandou para mim no zap, tá? Então, a gente consegue, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários ou manda na caixinha qualquer dúvida no decorrer do nosso encontro, tá? Então, quais você faz, você não faz a mesa decorada na sexta-feira? Essa mesa com intencionalidade. Eu estava observando esses dias, meninas, e olha que eu sigo muitos perfis de roupa de mesa. E é impressionante como a gente pega assim 80% focando apenas no domingo. 80% da roupa de mesa, elas focam o tempo todo no coelho ou no cordeiro, muito menos no cordeiro, mas não vou entrar nesse aspecto religioso. Então, a gente tem ali a Páscoa cristã e a Páscoa pagã sendo representada no domingo. Mas, gente, e a sexta, que é a data, e a sexta que é quando a gente realmente tem uma importância incrível. A gente pensa num cardápio, não pode essa comida, não pode essa comida, mas a gente não traz a representação desse dia. A gente não educa os nossos filhos nesse dia, através da mesa. O ano passado eu estava fazendo, a gente sempre passa a Semana Santa na praia, aqui em Maragogi, em Alagoas. E reúne minha irmã, minha mãe, a gente sempre está por lá. Todo mundo junto ao redor dessa mesa.
E é impressionante, o ano passado tinha uma criança, filha de um casal, e que ela perguntou por quê? Tinha uva, tinha pão, tinha vinho, o que era aquele raminho amarelinho em cima da mesa. Então, a mãe olhou para mim e fez, Ju, explica para ela. Eu expliquei para ela, lógico que eu expliquei para ela. Mas isso é dentro de casa, a gente tem que levar significado para os nossos filhos. A gente vai, independente de religião, isso é cultura. Nossos filhos vão crescer sabendo das coisas, podendo até opinar sobre o que ele quer, o que ele não quer, porque ele vai entender. Não é apenas uma mesa decorada, por isso que eu digo, a mesa ela tem significado, tá? Então, vão colocando aí que a gente vai começar agora a fazer essa exposição bem legal. Eu trouxe para vocês algumas propostas de mesas, com toalha de mesa, sem roupa de mesa, com jogo americano de papel. Trouxe algumas ideias, espero que eu consiga mostrar todas para vocês aqui, tá? Vamos ver que o tempo aqui tá corrido e eu vou ter que sair para trabalhar também, né? Então, meninas, eu vou mostrar para vocês eu recebi uma pergunta, a pessoa tá até aqui comigo agora. Recebi uma pergunta sobre qual cor a gente deve usar na mesa da sexta-feira santa, sexta-feira da paixão. Gente, a cor, ela não vai ter importância nenhuma. A cor é a que você quer usar. A estampa, se você vai trabalhar uma estampa, a estampa que você quer usar. O significado que você quer trazer através das cores. Tem que ser tom pastel? Não, não tem que ser tom pastel. Quando a gente fala na mesa temática da Semana Santa, da Sexta-feira Santa, a gente vai ter o quê? O pão, o vinho. O pão e vinho, que eles estão ali representando a vida eterna, a última ceia. Quando eu falo em pão, eu falo o quê? De onde vem o pão? Ele vem do trigo. Então, por isso que a gente vê tanto trigo na mesa, a própria folhagem do trigo. Natural, desidratada, permanente. Vou mostrar ideias aqui usando todas essas formas. Inclusive, até o pó do trigo. O pó da farinha de trigo eu já usei na minha decoração, quando eu não encontro o trigo. O trigo ele pode ser desidratado, ele pode ser natural. E eu tenho, por dificuldades que eu moro no interior, eu tenho o trigo permanente. Já comprei, deixei o trigo aqui que eu uso o ano todo, devido à cor do trigo e a beleza do trigo. Então, eu uso o ano todo em várias decorações, em várias composições. Então, a gente vai ter, obrigatoriamente, a uva e o pão. Algumas pessoas gostam de colocar a cruz. A cruz, ela vai estar presente em toda a mesa do final de semana, né? Em toda a mesa do final de semana que a gente está comemorando, a gente vai ter a cruz, que é justamente a vitória de Jesus sobre a morte, é a ressurreição, é a simbologia que a gente traz. Então, pode ter a cruz ou não, mas a uva, o pão, a uva, ela vem, quando eu disse vinho e pão. O vinho, ele vem de onde? Da uva, ele é extraído da uva. Então, por isso que a gente leva a uva também para a mesa, né? Trazendo esse significado. A uva, gente, ela pode ser verde, ela pode ser roxa, ela pode, as duas juntas, o que você encontrar. Eu uso uva natural que eu compro no supermercado e eu já tenho em casa as uvas permanentes também. Uva que às vezes já aconteceu de eu procurar uva e não encontrar e não ter. E sem falar que a uva depois a gente vai comer, o pão a gente vai comer. Então é toda uma decoração que ela vai ser reaproveitada. É uma decoração sustentável. Então, a gente traz essa simbologia, a gente traz a garrafa de vinho, a gente traz um decanter com vinho aberto, a gente traz uma garrafa de vinho, uma garrafa de água com vinho dentro. Vou mostrar várias formas de você trazer essa decoração. Então, a cor é o que você menos vai se preocupar. Você vai primeiro, o planejamento, você vai ensaiar o teu arranjo de mesa na sua mesa. Qual o serviço que você optou? Vai ser no aparador, vai ser na mesa? Qual o espaço que eu tenho? Primeiro você tem que simular, para aí depois você vir realmente executar. Por exemplo, essa mesa que eu compus aqui,
Essa foi uma mesa apenas para 4 pessoas. Então, para ela ficar bem completa, eu optei por uma toalha de mesa off-white. É um begezinho bem clarinho. Essa mesa, ela teve muito significado. Foi uma mesa que a gente estava na pandemia. Então, eu queria uma mesa bem intimista, não tinha ninguém. Foi o primeiro ano, depois de muitos anos, que estávamos sem família. Então, ela foi muito importante, foi um momento de muita reflexão para a gente. E era uma mesa apenas para 4 pessoas. Então, nessa mesa para 4 pessoas, olha o que eu coloquei. Eu usei um decanter, vou ficar trocando fotos com vocês, para vocês verem mais de perto, tá? E vão interagindo aqui comigo. Ó, essa foto aqui. Eu coloquei um decanter. Gente, eu usei uma basezinha de madeira, sempre a gente trabalha as alturas. Então, eu coloquei o decanter e o trigo desidratado, dando essa altura. O pão embaixo, gente, vai no supermercado. Eu pego pão francês, pão baguete, pão italiano bola, pão italiano baguete, pego pão australiano para trazer volumes diferentes. E ótimo, porque essa é a mesa da sexta. Então, eu tenho a sexta-feira, o sábado e o domingo para a gente consumir esse pão. Então, nunca tive problema de o pão não comerem. Todos comem esse pão. E aqui a gente vê a uva. E eu trouxe do outro lado uma uva também. Eu trouxe do outro lado aqui, vou estar mostrando para vocês. Deixa eu pegar esse outro ângulo. Olha, peguei outro decanter, mais gordinho. Coloquei as uvas caindo do decanter. Detalhe, a gente toma esse vinho também. O próprio vinho que está decorando a minha mesa, ele vai ser consumido durante esse momento. Coloquei aqui, eu vou tirar rapidamente os comentários para vocês verem o porta-guardanapo, que é um cachinho de uva. Como era uma mesa pequena para 4 pessoas, então foi um centro de mesa pequeno. Ele não tinha 40 centímetros, tá? Foi um centro de mesa pequeno, apenas com esses elementos. Então, eu coloquei guardanapo de tecido bege, um tecido meio cru, tecido cru de linho, com o porta-guardanapo, que é uma uva. Essa uva, gente, ela vende em caixinhos em lojas de departamento. Fui ali, coloquei com a fitinha na argola. Então, deixa eu tirar aqui rapidamente, só para vocês verem o detalhe. Olha o detalhe. Então, só que essa uva do porta-guardanapo, ela é permanente. As uvas que estão aqui na decoração, elas são comestíveis. Então, essa foi uma mesa, como eu falei, que teve muito propósito, muito significado. E é uma mesa que eu optei pela toalha de mesa. Olha a vista de cima. Coloquei os trigos saindo aqui. Essa bandejinha, tudo que eu trago para vocês é uma inspiração. Então, pode ser uma bandeja de madeira, pode ser bambu, pode ser uma própria cerâmica, pode ser barro, é o que você tiver em casa, tá? Então, coloquei as hastes de trigo saindo para que o arranjo de mesa, meninas, a gente ensina isso no livro que a gente tem de arranjos para a mesa posta, arranjos florais para a mesa posta. O arranjo, ele precisa ter movimento. Então, a gente tem que ter altura, diferentes níveis de altura, texturas diferentes e o movimento para os lados também. Quando a gente faz um bloco de arranjo, fica um pouco estranho. A não ser que o lugar seja muito apertado, tá? Olha, eu quero conversar com vocês, então vocês coloquem perguntinhas aqui, vocês coloquem tudo que vocês estão achando, tá? Pra gente realmente fazer uma troca bem legal. Então, observe que fica uma mesa bonita. Se você vai usar, como eu usei 4 pessoas, eu coloquei a toalha de mesa justamente para preencher, para o meu olhar passar na mesa como um todo. Se sua mesa ela é de 8 lugares e você vai usar o arranjo central, eu também sugiro usar a toalha de mesa, porque ela vai ficar mais completa, ela enche mais. Usei um suplá, pode ver que tem um suplá aí prateado, fosco, bem discreto. Então, essa foi uma proposta, como era para 4 pessoas, que eu fiz algo realmente um pouco mais elegante, usando alguns itens um pouco mais caprichados, devido à ocasião em que a gente estava vivendo, como eu falei aqui no início.
Mas você pode dizer, Ju, essa mesa tá muito tchan, eu queria uma coisa, ó, outro ângulo daqui. E ainda botei uma hastezinha do trigo na uva, tá? Detalhe, não coloquem a uva natural aí, tá? A uva natural junto do porta-guardanapo, ela vai soltar um líquidozinho e pode manchar e vai sujar o guardanapo quando a gente for utilizar. Então, não fica realmente bem você utilizar a uva natural nessa ideia de porta-guardanapo. Mas não se preocupa, porque eu vou te mostrar outras ideias, caso você não tenha a uva. Você pode usar só o trigo. Eu vou mostrar algumas dobraduras que você pode colocar a hastezinha de trigo. A gente pode usar papelaria. Várias formas que você tem de trazer o tema. A gente que gosta de papelaria sempre tem uma papelaria de vinhos em casa. A gente sempre tem. Se você não tem, me avisa que eu dou um jeito de te mandar, tá? Com essa pessoa que faz papelaria temática e em 1 minuto ela manda para você uma papelaria temática. E a do vinho eu uso o ano todo na minha casa. Então eu usei também em outras mesas a papelaria do vinho, justamente na simbologia aqui do porta-guardanapo. Agora eu vou te mostrar outra mesa, que aí eu já vou para a mesa que fiz lá na praia, vou sair do ambiente de casa, vou lá para a praia, te mostrar outra composição de arranjo. Vocês estão olhando aqui, na hora que bate o olho, um arranjo muito maior. Por que maior? Porque a mesa que eu montei, aquela anterior de 4 lugares, ela tem 2 metros de largura. Essa mesa de comprimento, desculpa. Essa mesa que eu montei aqui, ela tem 3 metros. É a mesa lá da praia, da casa da minha irmã. Então, ela é bem mais comprida e bem mais larga. Então, ó, olha o baguete. O outro eu usei um baguete bem pequeno. Esse eu já estou usando um baguete comprido e ele ainda tem, ó, mais espaço para eu espalhar ele. Observa, meninas, eu usei os mesmos elementos. A uva, aqui, todos esses cachos são permanentes. Se você não sabe, as permanentes são as que a gente chamava antes de artificiais, tá? Artificiais. Eu coloquei aqui que são cachos maiores, porque é um arranjo maior. E como uva, e hoje então tá cara que só, então imagina, eu vou gastar uns R$100 aí só de uva. E ela é perecível, ela não dura tanto, né? Então eu optei nesse arranjo em trazer, porque eu tenho permanentes, mas se você não tem, coloca as uvas naturais. O pão, diversos formatos de pão. Vocês estão vendo, gente, que aqui eu não usei decanter. Por que eu não usei decanter? Porque lá na praia eu não tenho decanter. Eu não tenho decanter na praia, tá? Conheço quem tem, mas eu não tenho. Então eu usei, ó, 3 garrafas de vinho para decorar. E peguei essa taça. Gente, quem encomenda sobremesa, quem gosta de ter peças de acrílico em casa, já viu essa taça. É uma taça de bojo de sobremesa. É uma taça pequena de servir, não é de vinho. Ela é maior assim, ela tem pé, tem a haste, a base e o bojo. Ela é uma taça que eu comprei uma sobremesa e veio nela. E eu guardei. Então eu usei como se fosse um grande cálice de vinho, tá? Então vejam como a gente traz toda a representação com o que a gente tem em casa. Não tem que colocar a taça grande. Você não tem que ter o decanter. Você precisa ter a garrafa de vinho e, se você quiser, uma taça mesmo normal de vinho. Pega uma taça maior de vinho que você tem. E eu vou te mostrar outra imagem que eu usei uma própria garrafa de água de vidro, porque era o que eu tinha. Essas plantinhas verdes são vasinhos vasinhos pequenos de vidro que minha irmã usa no lavabo dela. Essas plantas são permanentes. Então eu peguei e trouxe de lá para trazer para o quê? Ó, alturas. O trigo está mais alto, coloquei um verde aqui para trazer uma cor, mas com significado. Porque é exatamente o que Ana colocou aqui. Amo, acho de suma importância as referências originais que remetem ao verdadeiro sentido da Páscoa. É sobre isso que a gente está falando, Ana. Adorei você ter acrescentado. Toda mesa tem significado. E eu usei de base, lembra que na outra eu usei uma basezinha de madeira fininha. Aqui não, já peguei um cesto. Esse cestinho, gente, é uma cestinha de pão. Que a gente serve pão de noite no café da manhã. Coloquei invertida um guardanapo de tecido de papel, de base, e coloquei as comidinhas em cima.
Olha outro ângulo dessa mesa. Já estou pegando o outro aqui. Olha ela mais de perto. Estão vendo que os pãezinhos estão, ó, se encaixando. Ju, como é que a gente faz isso? Coloca as bases principais, a cesta. Coloquei uma cesta do lado da outra. Coloquei o vinho aqui no meio, ó, o vinho bem no meio entre uma cesta e outra. O que é que eu vou colocar em cima da cesta? Os pães. Coloquei os pães e vamos encaixando. Onde tem buraco, vamos colocar a uva caindo de um lado, uva caindo, sempre simétrico, cai de um lado, cai do outro lado, encaixa o trigo aqui para esse trigo sair. E assim a gente vai trazendo esse movimento para o arranjo. Dá para fazer isso em cima da hora? Dá, quem tem experiência, dá. Então, por exemplo, eu vou para lá sexta-feira. Não, eu vou para lá quinta-noite ou sexta, ainda não sei. A mesa vai ser de sexta-feira da hora do almoço. Minha irmã já disse, estou fazendo o almoço, tu vai ver a mesa. Então, eu já pedi para minha filha que leva as uvas permanentes que estão aí. Já tem a taça de vinho que já está lá, pedi para separar. Já estou levando os pães. Então, eu já tenho que levar a estrutura. Lá eu vou ver o que é que eu vou usar de base, porque eu sei que eu tenho muita cestaria, a gente tem muita bandejinha. Então, isso eu já sei que eu tenho de apoio. Mas para fazer algo, a gente vai improvisando na hora com o que a gente tem. Mas a gente precisa preparar o material antes. Já providenciar o pão, a uva, o trigo, se você vai utilizar, tá? Então, são formas que você pode levar e com isso você vê a riqueza de cores que a gente está tendo aqui. Deixa eu pegar, olha uma vista. O que é que eu fiz? Eu coloquei esse arranjo central, deixa eu estou procurando a foto. Olha ele do outro lado, gente. Eu mostrei a imagem de lá e agora eu estou mostrando a imagem de cá. Coloquei o pão, ó. O pão fazendo aquele acabamento, o pão baguete, fazendo o acabamento que a gente não vê a cesta em cima da toalha. Essa é uma toalha de mesa. Essa toalha de mesa, eu fui na loja de tecido, comprei, era R$ 9,90 o metro. Comprei 3,5 metros, levei nesse dia sem fazer barra, sem levar para costureira, sem passar a máquina, sem nada. Coloquei lá e é provavelmente a que eu vou usar esse ano também. Porque eu adoro essa toalha. Ela cobre bem, porque eu vou mostrar para vocês o tampo dessa mesa em outra decoração, que já foi outra proposta. Porque nessa mesa aqui a gente optou, meninas, pelo serviço americano. Então, de um lado, eu coloquei esse arranjo bem grande e do outro lado, eu coloquei o apoio dos pratos. Olha aqui. Coloquei do outro lado para preencher, porque na frente do arranjo que tinha as uvas, o pão, a gente colocou as comidas. E do lado de cá da mesa, eu coloquei o apoio. Então, eu coloquei os pratos, as taças e os talheres. Mas não soltar qualquer coisa de todo jeito. É uma decoração. Então, ó, coloquei os pratos, que é porque eu quis trazer isso aqui para vocês. Gente, como vocês estão vendo, é muita gente. Então, eu coloquei pratos de vários modelos e cores diferentes. Agora, que tem na paleta. Então, tinha prato totalmente estampado, como esse aqui embaixo. Tinha prato de bambu. Tem o prato cinza que tá ali. Tem o prato cinza mais claro que tá ali. E um detalhe, como é que eu fiz o acabamento? Esse prato que tá o bambu, eu coloquei empilhado dentro de uma cesta. Porque eu não usei aquela cesta aqui. Eu não usei essa cestaria. Aqui, minha gente, eu não usei essa cestaria. Então, eu peguei outra cesta, coloquei do outro lado, lógico, virada normal, e os pratos empilhados. Mas para que não ficasse feio, a gente tem que fazer o acabamento, porque acabamento é tudo. Então, eu fiz o acabamento com tecido. E sabe que tecido é esse? Branco com cinza. Um chevron branco com cinza. Isso é uma fronha. Fronha, isso mesmo. Abram o olhar de vocês. Abram os guarda-roupas de vocês. Então, na paleta, compunha completamente o cinza. Então, coloquei aqui para fazer um mix and match. E nessa pilha de pratos aqui, eu fiz a mesma coisa. Mas esse vinho, que eu não sei se vocês estão prestando atenção, estão vendo, esse vinho que tem aqui é uma toalha de rosto. Porque eu queria trazer texturas diferentes. Porque nessa brincadeira da textura, olha ela aqui, ó. E sabe o que é que está embaixo? Um prato de bolo. Peguei um prato de bolo para dar altura. Esse cinza, coloquei em cima. Oi, Liginha.
Esse cinza coloquei em cima de uma tora de madeira. Do outro lado, eu peguei aquele prato de bolo que não estava usando para nada, que estava ali em cima do armário da casa da minha irmã. Tirei, coloquei uma toalha de rosto e coloquei mais 6 pratos ali em cima. Olha o tchan que dá. Vocês estão vendo como dá um tchan? As mesmas torinhas de madeira, coloquei algumas taças ali para ficar completo. Então, é você olhar o que você tem em casa. Pode ser madeira, pode ser plástico, pode ser ferro, pode ser granito, não importa. É você ter a inspiração e você olhar e dizer, poxa, eu tenho isso aqui e vou utilizar. Então, eu não tenho tecido, usa toalha de rosto, usa uma fronha. A criatividade não é você pensar em criar, é você saber usar os elementos que você tem na sua casa. Aí sim a gente aflora a criatividade. Olha uma vista de cima, a toalha de rosto ali, né? Como fica legal. O que é que vocês estão achando, gente? O que é que vocês estão achando aqui até agora? Vamos ver se vai dar pra gente mostrar todas. Olha uma vista aqui de cima do movimento. Coloquei os talheres aqui, ó, uma parte enfileirados aqui embaixo e outra parte um suporte de talheres também, porque não cabia para todo mundo. Então, você bota uma parte ali num copinho, em alguma coisa ali, uma base de talheres e outra você faz uma decoração. Bota os joguinhos aqui já, conjuntinho que a pessoa já pega. Nesse caso aqui, a gente utilizou guardanapo de papel, porque eram muitas pessoas, tá? Então, também coloquei lá o suporte. Então, aqui é uma ideia de vocês usarem a toalha de mesa na composição de um serviço americano, como eu mostrei aqui, tá? Vou sair da toalha de mesa e vou mostrar que eu postei essa semana essa mesa aqui que foi de um workshop, que é com um jogo americano redondo. Observe essa mesa aqui, todos os detalhes estão lá no meu feed, tá? Então, dei uma passadinha lá. Mostrei que eu usei guardanapo como a roupa de mesa ali, simulando um trilho. Os mesmos elementos, pão, uva, a rolha, o trigo. Aqui eu usei um decanter. O jogo americano redondo, tá? Aquele porta-guardanapo de rolha que muita gente tem. Quem não tem, gente, consegue improvisar cola quente com 2 rolhas ali, ó. Não tem o que fazer, pelo amor de Deus. Se vocês quiserem que eu mostre como faz, coloca aqui que eu boto nos stories como a gente faz esse porta-guardanapo, tá? Que todo mundo tem rolha em casa. Então, a gente usa a cola quente em qualquer argola que você tenha. Qualquer argola. Você vai usar apenas cola quente, rolha e uma argola, tá? Então, se você quer aprender, me diz que eu gravo esse porta-guardanapo de rolha para vocês e coloco nos stories rapidinho. Então, essa aqui eu não vou ficar muito tempo, porque essa mesa tá no feed, detalhadamente. Porém, essa mesa aqui foi uma que eu disse a vocês que eu ensinei numa oficina e eu usei papel craft como jogo americano, tá? Então, eu mandei o molde com todos esses desenhos. Oba, Márcia, vou mandar. Boa, Rosa. Ó, essa aqui, ó, todos esses desenhinhos a gente mandou na oficina. Quando a gente faz uma oficina temática, meninas, e abre para vocês as inscrições, a gente ensina a fazer esses arranjos passo a passo. No caso aqui, eu ensinei a fazer esse PG, que é de trigo. A gente mandou o molde desse jogo americano com o molde dos desenhos para que você realmente desenhasse. Aqui a gente tem a cruz de um lado, tem ele vive do outro, tem os ramos de trigo saindo, que é para você fazer na mão. Então, aqui eu tenho, na mesa aqui de casa, que foi essa mesa de uma oficina de Páscoa que a gente fez, o centro de mesa também com os mesmos elementos. Deixa eu colocar, olha que lindo. Papelaria, tá? Papelaria tem que estar presente. Rolha, trigos, uva, vinho, decanter. Observa que são formas diferentes de decorar com os mesmos elementos, né? Então, formas diferentes com os mesmos elementos. Fica um charme, fica uma graça. A gente preenche, a gente cativa, a gente encanta e tem simbologia. Porque eu sou daquelas que eu fico olhando assim, gente, eu fico na mesa sentada e fico babando toda vez o centro. Eu fico olhando, ai meu Deus, que coisa tão linda, dá uma pena de desmontar. Quando eu vou desmontar, essa é uma mesa que eu tiro que é perecível e deixo, às vezes, a decoração no centro. Oi, Pati!
e deixo a decoração no centro. Eu tiro a uva, o vinho a gente já bebeu, né? Mas eu deixo ali as rolhas, o trigo, o que pode ficar ali, eu deixo. Porque realmente tem todo um significado, tem todo um propósito. Fica muito legal essa composição. Então, olha uma vista de cima, olha os mesmos pães. Já coloquei aqui uma hastezinha verde para preencher esse trigo, tá? Então, tem chocolate também. Falei muito essa semana para vocês sobre o chocolate. Olha aqui, no meio da decoração tem uma barrinha de chocolate com amor. Então, você tem uma chocolateria perto da sua casa que tem chocolate temático. Então, você coloca lá uma frase, tem uns que já tem Boa Páscoa. Ou, se você não quer colocar a barra de chocolate, coloca a papelaria também. A gente preenche todos esses espaços com papelaria, sem nenhum problema. Eu uso muito, vocês sabem disso, né? Então, aqui a gente tem essa inspiração, que é com a roupa de mesa sendo de papel. E a gente volta, meninas, para aquela mesa da casa da minha irmã, que eu disse que eu usei a toalha completa. Por que eu usei a toalha completa? Porque a mesa dela tem esse tampo aqui. Deixa eu pegar para vocês verem. Ela é uma mesa de madeira, mas o centro dela é todo de ladrilhos de cerâmicas. Ô, Liginha, nem me falem. Olha aqui, vocês estão vendo esses coloridos, essas plaquinhas pequenininhas aqui no cantinho? O centro dela é todo desse tipo. Eu já mostrei aqui antes. Então, eu brigo com as cores, né? Eu vou ter que brigar com as cores porque ele já vai fazer parte da decoração. Então, a gente montou, óbvio, um centro de mesa usando os mesmos elementos, sem toalha de mesa. Nessa composição aqui, eu nem roupa de mesa usei. Eu usei apenas suplá. Foi uma mesa posta, tá? Então, olha, foi uma mesa posta. Serviço franco-americano, todo mundo sentado com a mesa, com os lugares montados. E a gente colocou, deixa eu só corrigir, gente, não foi suplá. Foi só o prato raso vermelho, intercalando com o branco. Então, vocês estão vendo aqui no cantinho branco e aqui vocês estão vendo o vermelho, que são os pratos que a gente tem lá. Levei aqueles PGs de uva e fiz dobraduras também. Eu não tinha o PG para todos os lugares. Então, em um eu coloquei o PG de uva, no outro eu colocava a dobradura com um papelzinho, como, deixa eu ver se eu coloquei. Não trouxe, que pena, que pena. Mas o que é que eu quero trazer para vocês? Olha a garrafa de vidro de água com o vinho. Vocês estão vendo? Nessa aqui, o que é que eu trouxe um tom a mais? Eu trouxe uva e trouxe também a maçã. A maçã apenas por trazer uma cor, a cor vermelha, para fazer um degradê, já que eu optei pela cor vermelha no jogo americano, no prato, no guardanapo. Então, por esse motivo, eu coloquei ali que era um arranjo bem maior. Então, eu usei essa bougainville que eu tenho, que é desidratada. Mas, por exemplo, aqui na esquina da minha casa tem uma árvore gigante de bougainville, exatamente dessa cor natural. Eu tô pensando seriamente, se eu for sexta, passar, tirar a haste, que eu sempre tiro, que a dona deixa, tirar as hastes, levar para lá, chegar, higienizar e colocar no arranjo também. Então, essa minha, ela é desidratada. Mas a mesma composição, cesta, pão, as uvas, tá? Olha aqui que charme que ficou. Eu fiquei apaixonada por essa mesa, eu não vou mentir para vocês. Oi, Carol, eu adorei essa mesa. Eu tirei os comentários, eu ia trocar de foto. Deixa eu colocar aqui outra ideia dela aqui. Observa que dessa vez eu usei uma cestinha um pouquinho menor, coloquei ela emborcada, dando a ideia de que o cesto caiu. Vocês estão vendo quando eu disse no início dessa aula que um arranjo ele tem que ter o movimento, que a gente ensina isso para vocês no livro que a gente tem de arranjos florais para a mesa posta. Tem que ter altura, tem que ter movimento, tem que ter textura. O olho da gente ele enche quando a gente vê. Então olha que eu tenho cestaria, eu tenho frutas, 2 tipos de frutas, tenho pães, tenho flores desidratadas, tenho desidratadas embaixo, formando aqui uma haste maior. Então, diante desse arranjo, eu olho e digo, qual a cor que eu quero trabalhar? Porque aqui eu estou trazendo cor, gente, no arranjo. Eu estou trazendo fruta vermelha, o bougainville, ele é um tom de magenta, um rosa mais fechado. Então,
trouxe uvas verdes, trouxe maçã verde, então eu estou trazendo cor. Então, é óbvio que nesse momento, rosa pega essa. Se eu estou trazendo cor no arranjo, então a cor que eu vou usar na roupa de mesa, se eu vou usar, ela tem que ser neutra ou uma dessas cores. Tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. Qual cor você vai usar? A cor que você está usando no arranjo, que não seja neutro. Então, tudo que eu estou usando aqui, os tons de madeira, o que são os marrons, é neutro. Cinza é neutro, bege, branco, preto, tudo isso é neutro. Então, qual ponto de cor? Vermelho, verde, magenta. Então, eu vou trabalhar uma dessas cores. Por isso que eu optei pelo vermelho. Porque eu tinha guardanapo no xadrez vermelho, tinha guardanapo listrado vermelho e tinha guardanapo liso vermelho. Então, no prato vermelho, coloquei xadrez ou listra. No prato branco, coloquei o guardanapo vermelho liso. Para ter esse contraste, esse movimento. Porque se eu colocasse nesse prato vermelho aqui, o guardanapo vermelho, gente, ninguém ia ver quem era prato e quem era guardanapo, concorda? Ia ficar um pelo outro. Não ia dar o tchan. Então, é isso que você tem que pensar. Eu vou receber 18 pessoas. A minha mesa comporta 18 pessoas. Estou dando um exemplo. Ela comporta 18 pessoas. Eu não tenho 18 guardanapos iguais. Ah, então eu vou pegar 6 de um, 8 de outro e 4 de outro. Agora que eles se conversem, que eles se falem. E o prato, qual que eu vou utilizar? Você tem 18 iguais? Beleza. Você não tem o mesmo raciocínio. Então, eu trouxe uma cor vermelha e trouxe o branco neutro. Eu não tenho que ter branco no meu arranjo. Eu não tenho que ter decanter. Eu tenho que ter a simbologia, que foi o que eu falei com vocês aqui no início da aula. A simbologia do vinho na minha mesa, pelo significado dele nessa data tão importante. E a gente está no momento da nossa ceia. Então, mais um momento para ele estar ali, mais uma justificativa. Então, eu trago ele através do líquido e eu trago ele através da fruta de onde ele é extraído. Então, você brinca, você faz esse movimento. Eu trago o vinho através da rolha que está aqui na mesa. Estão entendendo, gente? Dúvidas? Vocês estão muito caladas. Vocês estão muito caladas aqui, pelo amor de Deus, falem comigo. Obrigada, Liginha, o livro é perfeito. Lígia comprou o livro, gente, já devorou, que bom, obrigada. O livro tá, o link do livro, quem tem interesse em adquirir o Arranjos Florais para Mesa Posta, tá na minha bio. E se você não achar lá por acaso, me manda um direct que eu mando para você na hora o link, tá? Então, aqui a gente tem mais uma proposta de uma composição numa casa de praia, numa mesa grande, ó, eu mostrei para vocês mesa pequena, mesa grande, né? Jogo americano redondo, jogo americano retangular, uma mesa sem jogo americano, sem toalha, porque você pode muito bem utilizar dessa forma, sem nenhum problema. Olha uma vista de cá. Estão vendo quando eu falo das alturas, meninas? Deixa eu até tirar aqui, ó. Deixa eu tirar. Olha, vocês estão vendo que tem aqui uma garrafa vazia e uma garrafa aqui de cores diferentes. Isso aqui é a garrafa antiga que a gente guarda. Então, nessa daqui eu botei um volume de vinho menor e nessa de cá eu botei um volume de vinho maior. Então, eu simulei um decanter. E formatos diferentes da garrafa. Assim como quando eu montei essa outra mesa, essa outra decoração nesta mesma mesa, deixa eu retificar. Olha aqui, eu coloquei 3 garrafas de vinhos em formatos diferentes. E eu botei uns torinhos de madeira para um ficar mais alto, para a gente ficar com ele, ó, inclinado, trazendo movimento. Se você coloca tudo assim, parece que ele está na prateleira. Então pega, gente, uma xícara, coloca ele em cima. Sem problema nenhum. Coloca uma basezinha, um bowl, coloca ele em cima. Ju, o acabamento, pega um guardanapo. Pega um guardanapo, coloca ali, ninguém vai ver que é um bowl. Coloca uma fruta saindo entre um e outro. Isso é o acabamento que você tem que fazer depois dele todo pronto. Por exemplo, esse aqui, eu tô tirando das cores do meu arranjo ali, gente. Pelo amor de Deus, eu tô com arranjo aqui.
Ó, essas permanentes aqui, deixa eu até tirar. Essas aqui são permanentes. Olha, a haste dela era desse tamanho. Cortei com alicate. E eu tenho essas permanentes aqui de diversas cores, neutras. Então, entre uma garrafa e outra, ó, outra aqui também, eu tô tirando aqui, por isso tá saindo. Tô tirando o meu arranjo aqui. Olha aqui, ó, permanentes touradinhas. Isso aqui era um molho de 8. Eu tirei e deixo elas soltas. Porque justamente entre uma garrafa e outra, eu coloco ali embaixo, ó, as garrafas aqui em cima, desse tipo assim, e eu coloco elas saindo. A gente faz o acabamento, gente. A gente faz o acabamento com essas florzinhas. Elas são as permanentes. Tirou, eu guardo tudo numa caixa. Uma caixa daquelas transparentes e coloco elas todas ali, alinhadinhas. Elas não mofam, elas não sujam. Isso aqui é investimento, tá? Então, a gente tem que ter... E assim, eu compro ela fechada, porque tem uma ali, eu não quero buscar. Vocês querem que eu pegue ali? Eu tenho ali uma que eu vi agora, que eu comprei essa semana. Ela tá decorando ali um vaso meu. Pego, gente, pra vocês verem que eu vou ter que sair daqui um pouquinho. Responde aí. Sobe coração ou responde que eu vou pegar ali do lado para vocês verem o que eu tô falando. Porque às vezes eu tô falando uma coisa e vocês não estão entendendo. Não conseguem visualizar. Então, deixa eu pegar ali 2 minutos. 2 minutos, pega. Peraí. Voltei. Eu montei aqui meu cantinho do café usando permanentes. Ó. Essas são os mini antúrios permanentes. Comprei semana passada em Recife, numa garrafinha reciclada, tá? Eu tenho ali 2 cores, essa e o rosinha bem clarinho. Pronto, ó, ela vem com 5 hastes. Nesse caso aqui, por enquanto, eu não torei nenhuma. O que é que a gente faz, gente? Tenham cuidado. Eu tô falando Semana Santa, já tô falando em flor, porque vocês sabem, né? Eu adoro arranjo. Quando a gente compra, elas vêm assim, ó. Elas vêm toda espalhada. Às vezes a flor tá aqui embaixo, desse jeito. Gente, a primeira parte sobe tudo. Fica tudo aqui em cima. Fica tudo aqui em cima, tá? Essas são os mini antúrios. Desculpa. Mini astromélias. O nome delas, tá? Que eu comprei. Então, elas são permanentes, lógico, né? Então, o que é que eu faço? Por enquanto, elas estão assim, eu estou usando em haste, porque eu vou usar para ver se... Vou levar para a praia para usar na mesa de sexta-feira, pela cor dela. A rosa eu não vou levar não, mas essa eu vou levar, tá? Ela é um ocre bem bonita. Quando eu começo a usar, eu vejo que eu preciso de pequenos pedaços. Então, ó, eu vou aqui e o alicate. Corto. E eu separo elas. Por quê? Quando eu tiver um arranjinho assim, feito esse, um vasinho feito esse... pequenininho, baixinho, eu só preciso de uma haste. Na verdade, aqui eu botei 2 hastes, ó. Estão vendo aqui? 2 hastes. Ela também era desse jeito aqui, ó. Ela era desse jeito. Eu só tenho... Aí eu tirei aqui porque a boquinha desse arranjo, ele é maior. Se eu coloco uma só, ela fica perdida, gente. A gente tem que pensar nisso. A gente ensina tudo mais detalhado lá no livro, tá? E aqui, ó, a gente coloca... Olha as alturas diferentes. Uma menor, uma maior. Quando eu olho de cima, elas estão assim, ó, fica um charme. E eu vou encaixando aqui no meu arranjo, tá? O meu arranjo. Nesse meu arranjo aqui, eu vou até mostrar pra vocês, o que tá fazendo parte aqui é o porta-guardanapo até de Marlene, que tá aqui. Eu vou ensinar, vou lançar esse vídeo amanhã, tá? Como eu coloquei ele na minha decoração, fazendo parte da decoração e não da mesa posta. Então, voltando aqui, vamos voltar e parar de falar de flor, que eu não vim para fazer aula de flor hoje, não. Hoje o conteúdo é Páscoa Cristã. Massinha, eu compro minhas plantas permanentes na Floarte. É uma distribuidora que tem em Recife, uma loja física, mas ela é distribuidora para o Brasil todo. Ela vende no Brasil todo, é Floarte, tá? É onde eu compro, que tem realmente uma qualidade. Tem para todo tipo de bolso. Tem flor de R$5, ou de 50 centavos a R$500. Eles têm catálogo, então assim, eles vendem a varejo em atacado. Então, eu sempre compro lá, porque a qualidade é muito boa e é em Recife, tá? Mas eles vendem online também. Floarte, pronto, você já conhece, que bom então. Compro tudo lá, realmente é incrível, o preço é imbatível. Então, meninas, a gente tem essas propostas. Olha aqui a visão que eu falei para vocês, da garrafas diferentes, as alturas, modelos e formatos diferentes, tá?
A gente tem aqui outra visão daqui. Olha quando eu sentada, olhando para a garrafa. Olha quantas alturas a gente vê diferente. Então, o que é que eu quero mostrar para vocês? Usem o que vocês têm na casa de vocês. Mas isso não é no dia que você vai olhar, poxa, só tem pão francês. Eita, aqui em casa só tem pão de caixa integral. É planejamento, tá? É planejamento. É hoje, quarta-feira. Eu vou pro supermercado hoje, fazer realmente a feira da praia. Então, hoje eu já vou levar o pão, vou levar o pão italiano, pão australiano, vou comprar tudo lá. Já vou pegar um cacho de uva verde, uva roxa. Eu vou levar as permanentes que eu tenho, mas eu vou levar as naturais. Vou levar meus PGs de uva, porque eu boto misturando, fazendo o acabamentozinho das argolas, né? Então, a gente pega as argolazinhas e encaixa nos arranjos. Eu continuo tirando cor dos meus arranjos aqui. Então, a gente consegue fazer esse movimento. Já separa a rolha. Ah, eu não tenho rolha. Por exemplo, eu tenho sacos e sacos de rolha aqui. Então, é fato. Às vezes, a amiga minha liga para mim, Ju, eu preciso de rolha. Passa aqui para pegar. Se for na hora, ela vai conseguir passar aqui para pegar? Não, porque eu não vou estar em casa. Mas se hoje ela liga, Ju, eu tô precisando de rolha. Consegue para mim 10 rolhas? Vem buscar que eu separo aqui para você. É planejamento. O trigo. Ju, eu não tenho o trigo. Não se desespera, usa o pão, tá? Usa folhagens verdes na sua decoração. O verde é a base, é o acabamento. Gente, verde é vida. O verde é vida, é esperança. Tem cor mais representativa do que o verde nessa mesa da sexta-feira? A gente está falando exatamente de ressurreição, de vida eterna. Então, gente, é vida, é esperança. Traz o verde na tua mesa. Seja natural, seja permanente. Mistura os dois. Não tem verde em casa? Vai pra rua catar galho. Hashtag catar galho. Catar planta. Pega a caqueira que tá ali pendurada. Meu jardim de inverno tá ali. Caqueira, ó, vocês estão vendo aqui atrás, meu jardim de inverno fica ali. Pega verde e coloca. Hoje em dia eu não compro mais nada de planta grande. Eu quero planta tudo pequenininha. Que eu possa colocar num vaso e trazer pra mesa. Então, esse é o movimento que você vai trazer representação na sua mesa da sexta-feira. A gente pode usar qualquer roupa de mesa, ou não. Você pode usar guardanapo de tecido, se for pouca gente, eu aconselho. Fica mais bonito. Mas você pode usar o guardanapo de papel sem nenhum problema, mesmo sendo pouca gente. O guardanapo liso, o guardanapo temático. O guardanapo, por exemplo, não tem que ser um tema da paixão. Você não vai encontrar um guardanapo com cruz, mas você vai encontrar guardanapo com uva, você vai encontrar guardanapo com pão, você encontra guardanapo com rolhas, você encontra guardanapo com vinho e você encontra guardanapo veio agora na minha cabeça, com as uvas. Então, vocês conseguem. Agora, da noite pro dia, não, gente, tem que planejar. Então, esse planejamento é que a gente destrincha. Esse planejamento é o que eu te ensino aqui toda semana, nos nossos encontros semanais, nas lives. Essa aula fica gravada lá no YouTube. É o que eu te ensino no curso Receber Bem com Mesa Posta, que ele está disponível para todas vocês. É o que depois a gente ensina no Estilos e Criatividade, porque você já sabe planejar. Então, você agora vai aprender a trabalhar os estilos de decoração da sua mesa. A gente vai evoluindo. E a base é a gente saber cores, a gente saber fazer o nosso arranjo. Por isso que nos cursos eu tenho os módulos de arranjos. Por isso que eu vi que aquilo ali ainda era pouco. Vocês precisavam ter um guia, algo completo. Por isso que a gente fez o livro Arranjos Florais para a Mesa Posta. Então, tudo isso está disponível para vocês, que também você vai adquirir com planejamento. Né? Então, estou à disposição de vocês. Quero ver as mesas. Agora, na hora do almoço, eu vou já adiantar aqui um spoiler para vocês. Agora, na hora do almoço, eu vou lançar um vídeo no meu perfil, que esse final de semana minhas filhas me desafiaram. Né? A gente estava aqui criando conteúdo para a semana e ela colocou que queria que eu fizesse uma mesa de Páscoa sem usar nada de Páscoa. Como assim? Nada de roupa temática, prato temático, guardanapo temático, nada temático. Não ia poder ter nada de
coelhinho na minha mesa. Eu tinha que trazer a representação. Então foi muito legal, foi desafiador e eu fiz com o básico que eu tinha em casa. Usei as flores que eu tinha no meu jardim, que são as calandivas, que eu compro no supermercado por R$5. Então vou mostrar o passo a passo e no final, vocês vão ver na legenda que tem uma surpresa. Gente, é uma surpresa que eu preparei para vocês e eu vou mandar para, no caso, vocês usarem na mesa do sábado ou na mesa do domingo. Mas para isso vocês vão ter que ver o vídeo, ler a legenda e fazer um comentário para poder mandar para vocês, tá? Eu quero que vocês tenham uma Páscoa linda, representativa, com movimento e significado, com propósito. Que bom, Sandrinha, chegue! Posso colocar o verde de palmeiras? Pode colocar o verde que você quiser. Só tenha cuidado se você vai usar alguma estampa, para essa estampa não gritar com o tema da mesa, tá? Porque você não vai estar trabalhando tema nas estampas. O ideal é você trabalhar estampas como listra, chevron, poá, xadrez, mas nada de tema na estampa que não seja do centro da mesa. Mas aquele verde é qualquer verde. Qualquer verde, qualquer tonalidade, brinque com os degradês, que vai ficar lindo, tá? Vai ficar lindo, Rosa, vai encantar. E eu quero ver de vocês todas as composições na sexta, no sábado, no domingo. Tudo que vocês quiserem, me marca nos stories, que eu quero fazer um apanhado realmente para ver que tudo isso está valendo a pena. Aproveitem a família de vocês, reflitam, tá? Sobre esse momento, sobre esse propósito, conversem sobre isso. Isso é importante porque a gente está, como sempre, propagadora de informação e geradora de opinião. Então é importante a gente participar sabendo do que a gente está falando, sabendo do que a gente está vivenciando. Porque eu já vi gente estar numa mesa da sexta-feira e dizer, eu nunca entendi por que esse tema, eu nunca entendi por que a gente está aqui, eu nunca entendi por que é feriado. Vamos orientar essa pessoa, tá? Então, oi, Aninha! Então, essa aula vou deixar gravada, vou baixar agora para ver se a gente já deixa lá no YouTube. Você que vai assistir gravado, coloca seus comentários aqui. Se você que está aqui comigo ainda não me segue lá no canal do YouTube, também é Ju Mezeira, todo o meu conteúdo fica gravado lá. E muito obrigado por estar aqui comigo nessa manhã de quarta-feira, véspera da Semana Santa, né? Já vivenciando a Semana Santa, na verdade, com muito propósito, com muita intencionalidade. Um beijo bem grande para vocês e qualquer dúvida, me manda um direct que eu respondo assim que eu estiver aqui, tá bom, meninas? Beijos, 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 felicidades para todas.